Tá começando o ano de 2025 hoje, meus amigos! Feliz ano novo para vocês, que seja um ano maravilhoso nesse primeiro dia útil de 2025. O que é que você tá falando, Guilherme? Tô ralando desde o dia 1º de janeiro, você vê que esse papinho que o ano começou agora. Tá doido, meu irmão? Tô doido não, rapaz. Eu tô falando do Botafogo, né? Gigante glorioso aqui é Botafogo. Pra gente o ano começa hoje. Pois é, perdemos tanto tempo. E eu só posso dizer, Botafogo, seja bem-vindo ao batente, seja bem-vindo ao trabalho, que o ano realmente comece hoje para vocês. Se para muita gente hoje é terça-feira de carnaval, feriado, no Botafogo, após 4 dias de folga, hoje todo mundo, não vou nem dizer retorna ao batente, começa a trabalhar sob a batuta do novo treinador, o Renato Paiva. E a gente vai trazer aqui os principais desafios do Renato Paiva nesses dias. Aí vai ter quase um mês para poder alinhar esse time do Botafogo, deixar a equipe tinindo para poder disputar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, especialmente Mundial de Clubes. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Gente, quero agradecer demais a moral de vocês aqui no GG, né? Aqui a gente tem opiniões, às vezes discorda, concorda e tal, mas eu quero agradecer ao público do GG, que sempre com muita educação, gentileza, polidez. Aqui é um espaço de discussão, é um espaço de discussão civilizada. Então quero agradecer a moral que vocês dão aqui. Alguns conteúdos, né? A gente fala da reformulação do elenco, a gente falou muito dessa questão de vale ou não vale, carioca vale ou não vale. Então eu lembro do meu amigo Robson, nosso corneta oficial, sempre cornetando o que a gente fala aqui no GG, mas com muita educação, com muita polidez. E esse é o espaço da família GG, é um espaço de discussão, nem sempre de concordâncias. Então eu quero agradecer a você que faz parte dessa família. Deixe seu like, se inscreva no canal, a gente está na rota dos 130 mil inscritos. Rapaz, aqui o carro emperrou em algum momento, mas agora está indo devagarzinho, né? A gente está aí alcançando marcas consideráveis graças a você, graças a você. Quando você deixa o seu like, você não tem ideia de quanto você ajuda o canal Gigante Glorioso a chegar a mais botafoguenses no Brasil e espalhados pelo mundão aí afora. Vamos lá, gente! Botafogo começa hoje a preparação para o Campeonato Brasileiro. Hoje, você vai observar, vamos ver a agenda dos jogos, né? Tá lá, vai ter Copa Sul-Americana, na Europa a temporada está quase no meio, né? Mas aqui na América do Sul tem Copa Sul-Americana, amanhã tem jogo de Libertadores, campeonatos estaduais em fase final, Copa do Nordeste, Copa Verde, vai ver um monte de Copa rolando e o Botafogo iniciando o ano de 2025 agora. Antes tarde do que nunca. Agora com comissão técnica, agora com uma ideia de jogo que eu espero que seja colocada em prática aí nas próximas 3 semanas, agora com um elenco mais completo. Agora, só agora. Eu falei uma live do canal Gigante Glorioso aqui com vocês, né, analisando o elenco do Botafogo, e a gente viu que o elenco que disputou as partidas até semana passada era um elenco recheado de buracos. Era um elenco repleto de lacunas. Agora, sob o comando do novo treinador, que vai ter desafios importantíssimos, o Botafogo ele começa a preencher essas lacunas. Algumas continuam ali pendentes, né? Mas se nós observarmos, o trabalho do Renato Paiva vai ser um trabalho muito menor do que ele teria se assumisse o Botafogo em janeiro. Porque hoje ele pega um Botafogo com praticamente todas as peças ao seu dispor. Ele vai ter peças promissoras para trabalhar, jogadores que chegaram agora, a exemplo do Jair, a exemplo do Nathan Fernandes, ambos muito elogiados pelo Ramon Menezes, treinador da Seleção Brasileira, com quem tenho discordâncias severas em relação ao trabalho de base da CBF. Mas bola o Ramon jogou, inclusive jogou no Botafogo, né, em 2005. Futebol o Ramon jogou muita bola. Então, de futebol jogado ele entende, como treinador é outra parada, né? Elogiou demais o Nathan Fernandes, elogiou demais o Jair. E a gente viu o Jair estreando, os resultados não foram o esperado.
Mas a gente sabe quando um jogador sente o peso do jogo. E eu não vi o Jair sentir peso de jogo nenhum. Eu não vi o Jair sentir a questão do desentrosamento. Se colocando bem, com boa saída de bola. Gostei. Do pouco que eu vi, foi um dos jogadores que eu gostei, tá? Então, além dos jovens valores de seleção brasileira, Natan, Jair, o Botafogo vai ter oportunidade de contar com um jogador que vem para ser o novo Thiago Almada. Thiago Almada que está jogando horrores lá no Lyon, a gente já sabia que uma hora isso iria acontecer, mas o Santiago Rodrigues ele também está vivendo um momento muito especial na carreira dele. Eu pude ler um pouquinho mais sobre uma entrevista que ele deu para a imprensa uruguaia, né, pouco antes de fechar com o Botafogo definitivamente. Ele disse que é o ano dele na seleção uruguaia, que ele quer estar na seleção uruguaia, ele quer ser um dos principais jogadores da seleção uruguaia. E jogar no Botafogo pode ser a alavanca para isso. Porque jogar na MLS, beleza, é uma liga que está todo mundo hoje com um olhar diferente do que foi há 10 anos. Mas jogar no futebol brasileiro, jogar no Botafogo, jogar contra as equipes sul-americanas, né, isso vai dar um glamour maior aí para o Santiago Rodrigues na hora, um lobby, né, na hora da convocação. Foi assim com o Thiago Almada. Thiago Almada estava fora da lista de convocação da seleção argentina, quando chegou no Botafogo voltou para a lista de convocação da seleção argentina, fez gol até nas eliminatórias, enfim. O Santiago Rodrigues é um desses grandes valores que precisa ser muito bem colocado nesse elenco do Botafogo. É um jogador que já está desenvolvido, é um jogador que já tem o poder de decisão, 25 anos, já está na maturidade, diferente do Natan e do Jair, que a gente enxerga grande potencial, o Santiago já é uma realidade. Precisa encaixar essa realidade no Botafogo. O Almada demorou pouquíssimo tempo, que o Santi Rodrigues também já chega na estreia jogando muito bem. Então o Renato Paiva, ele tem essas opções que os treinadores anteriores não tiveram. Treinadores não. Quem estava ali quebrando um galho não teve. Tá? Ele vai ter o retorno de um jogador muito importante em termos de liderança, que é o Marçal. Ele vai ter o retorno do Bastos, que é tecnicamente o jogador mais importante desse setor defensivo do Botafogo. E finalmente ele vai ter condições de ajustar o esquema ofensivo do Botafogo. A gente viu o Igor Jesus muito isolado durante esses 2 meses de destemporada do Botafogo. Né? Agora o Igor Jesus tem, não posso dizer 2 sombras, né? Mas 2 jogadores que estarão ali para colaborar, jogando um pouquinho na posição do Igor Jesus, que é o Elias Manuel, que veio do Red Bull, New York, e o Juan Cruz, que o pouco que jogou não agradou a grande parte dos torcedores do Botafogo. Mas vai ter pré-temporada. A gente vai ter 1 mês aí quase de pré-temporada para que esses jogadores possam, inclusive, descobrir qual é a melhor maneira de eles ajudarem o Botafogo. E quem vai ser o responsável por isso é o Renato Paiva. Então o Renato Paiva, dentro da sua proposta de jogo, ele vai ter a oportunidade no futebol brasileiro que ele não teve no Bahia, apesar de o Bahia ser uma SAF do Grupo City, né, um grupo poderoso financeiramente. O Bahia estava no primeiro ano de Grupo City, no processo de reconstrução, e o Renato Paiva, que ele tinha em mãos, não dava para fazer o que ele queria fazer. Tá? Hoje o Botafogo oferece mais condições de o Renato Paiva fazer o que ele pretende fazer. Tá? A gente tem um setor defensivo praticamente igual ao do ano passado. E eu digo até melhor do que o do ano passado. Ele vai poder trabalhar com jogadores com mais qualidade do que ele tinha em mãos no ano passado. No caso, o Arthur Jorge tinha em mãos no ano passado. Além de ter quase que os mesmos jogadores, com a exceção do Adrielson que saiu, eu vejo a chegada do Jair e do David Ricardo, a chegada de 2 jogadores que fizeram temporadas muito interessantes. O Jair teve uma contusão, né, mas mesmo assim vem fazendo uma temporada interessante. Melhorou muito com a seleção brasileira depois da mudança do parceiro dele, né? O Iago. Depois que o Iago entrou ao lado do Jair, o Jair entrosou-se com o Iago e melhorou muito. Então o Jair é um atleta de bom rendimento, mas que pode se transformar em alto rendimento se estiver jogando ao lado de um jogador que saiba o que fazer no setor defensivo. Então eu vejo Jair e David Ricardo um grau a mais do que Adrielson e Lucas Alter. Muito mais porque o Lucas Alter jogava muito para baixo. Esse nível defensivo do Botafogo. Eu vejo as laterais
idênticas ao ano passado, e isso é bom, né? O setor defensivo com Bastos e Barbosa de titulares, idêntico ao do ano passado. O John com o Léo Link ali, reserva, eu vejo até, de certa forma, com mais potencial, né? O Léo Link com muito potencial. E no meio-campo, a gente tem aí algumas questões importantes. Alguns jogadores saíram, mas a base tá ali, que é o Gregory, o Marlon Freitas, o Alan. São esses 3 jogadores importantíssimos que estão ali, formando a base. O Newton foi quem se destacou de Patrick de Paula, Cauê e Newton. O Newton foi o que se destacou. Então talvez também seja um pouco utilizado, né? E tem o Wendel para chegar, mas só chega no Mundial, né? Mas tem o Wendel para chegar. De certa forma, o Renato Paiva ele vai ter pouco problema nessa questão defensiva. O retorno do Bastos provavelmente deve alinhar novamente o Botafogo à sua rota normal de tomar poucos ou nenhum gol. O Botafogo tem tomado muitos gols e não feito nenhum gol. Então o Renato Paiva vai ter que equilibrar isso. Vai ter que reequilibrar isso. Tá? O meio-campo, como eu falei para vocês, os primeiros e segundos homens, eu vejo o Botafogo bem servido. Com a chegada do Wendel, eu vejo o Botafogo ainda mais bem servido. Agora, ofensivamente, ainda temos essa lacuna. O Santiago Rodrigues é o único jogador para fazer essa ligação. O Savarino não funciona dessa forma como funciona atuando pelos flancos. E o Savarino não entrou na temporada. Tá? Então essa pré-temporada vai ter aí a oportunidade de recuperar jogadores que foram importantíssimos para o Botafogo. Savarino e Igor Jesus. O Botafogo precisa, o Renato Paiva precisa recuperar a autoestima desses jogadores. Na convocação de amanhã pode acontecer de o Igor Jesus não entrar. Porque se seleção é momento, o momento do Igor Jesus não é dos melhores porque o Botafogo não entrou na temporada. Está começando a temporada agora. Agora, uma convocação é claro que faz bem para o atleta, faz bem para o ego, mas vamos ver, vamos ver. Então, Elias Manuel, Juan Cruz, Arthur, Nathan Fernandes, são jogadores que o Renato Paiva vai precisar redistribuí-los para encontrar o melhor lugar para eles. Tá? Vai ter que ter um pouquinho ali do dedo do treinador. A gente falou muito do dedo do Arthur Jorge, que mudou muita coisa no Botafogo ao longo dos jogos. O Renato Paiva vai ter que fazer isso. E ele vai ter o tempo ao seu dispor. Ele vai ter o tempo ao seu favor. E é claro que a gente vai estar trazendo informações dessa pré-temporada, dos treinamentos. E é claro, reforços. Guilherme, Botafogo ainda pode trazer reforços, principalmente para esse setor que está carente, que é o setor de armação? Pode. A janela internacional fechou, mas a janela nacional continua aberta e o Botafogo, como disse o Michael Martins no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, convido até vocês para se inscreverem lá. Muita gente daqui do GG se inscreveu no Dois Toques e eu agradeço que a gente passou dos 40 mil lá. Valeu, gente. O Michael Martins falou ontem que o Botafogo pode ir ao mercado buscar aquele jogador operário. O que é o jogador operário? É aquele cara que vem para fazer uma função pontual, faz e tá bom. O Oscar Romero, ele cita o exemplo, né, era um jogador desses, operário. O que o Oscar Romero sabe fazer? Bater na bola. Ele sabe bater na bola parada. Ele sabe cobrar uma falta, ele sabe cobrar um escanteio. Ele tem o passe diferenciado. O Oscar Romero, eu posso citar algumas ocasiões em que ele entrou e mudou o jogo. Vou pegar 2 jogos aqui, um de Libertadores e um de Brasileirão. Ele entra no jogo contra a LDU, jogo truncado, o Botafogo não estava encontrando o passe, ele entra e destrói a linha de marcação do time equatoriano com o passe para o Júnior Santos. E o Júnior Santos faz o gol da vitória do Botafogo. No jogo contra o Bragantino, isso é mais visível ainda, é mais concreto ainda. Ele entra aos 40 minutos para bater uma falta. Bate a falta na cabeça do Gregory, que faz o gol Botafogo 1-0. Então o Botafogo precisa de jogadores com essa característica. Operário que seja hors concours em uma função. Para função ali do Santiago Rodrigues também. É claro que o Santi é titular absoluto. Seria titular em grande parte dos clubes brasileiros. Se jogar o que jogou na MLS, sem dúvida, né? Agora é preciso ter ali uma reposição que pelo menos seja funcional. E o mercado nacional ainda está aberto. E o Botafogo, claro, está de olho numa oportunidade de mercado que aparecia. Eu fico por aqui. Um abraço grande, curta aí, com moderação, é claro, a sua terça-feira, o seu feriadão, festas populares no Brasil. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.